E a gente já começa essa edição falando sobre os acontecimentos de Campinas e região, porque a Mina Bel já está aqui ao meu lado. Mina, boa tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre as notícias da metrópole, né? E teve atualização novamente aí de Covid. A gente teve atualização, sim. Boa tarde, Viviane, boa tarde você aí de casa, porque de acordo com a Prefeitura, a gente teve essa atualização referente aos números que estavam represados lá no Sistema de Informação do Ministério da Saúde. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, em números nacionais, nós tivemos aí o registro de mais 93.757 casos nas últimas 24 horas, o que aí totaliza 28.578.647 casos da Covid-19 desde o início da pandemia. São 971 mortes registradas nas últimas 24 horas, totalizando 647.390 óbitos no país devido à Covid. No estado de São Paulo, 4.984.895 casos confirmados desde o início da pandemia e são 164.094 mortes. Aqui na região metropolitana de Campinas, nós temos um total aí de 493.623 casos confirmados desde o início da doença, e em Campinas, nesta quinta-feira, nós tivemos aí a confirmação, já que eu falei daqueles números que estavam represados, de 576 novos casos. Com isso, a cidade soma 163.947 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Indaiatuba, 49.895. Sumaré, 37.447. Americana, 36.528. Hortolândia, 30.432 casos. Santa Bárbara do Oeste, 29.649. Valinhos, 22.701. Paulínia, 22.001 casos. Itatiba, 20.667. Vinhedo, 13.059. Na sequência, nós temos Cosmópolis, com 10.890 casos, e Jaguariúna, com 10.048. Agora, os municípios da RMC, com menos de 10.000 casos da Covid-19. Arthur, Nogueira, Nova Odessa, Montemor, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Vamos falar agora dos óbitos na nossa região devido à pandemia. 12.096 mortes confirmadas pela Covid-19, e Campinas, nesta quinta-feira, teve a confirmação aí de mais óbitos, já que o sistema estava então represado. 23 mortes confirmadas pela doença, somando assim 4.913 óbitos devido à Covid. Sumaré, 1.062, Americana, 941, Santa Bárbara do Oeste, 856, Indaiatuba, 837, Hortolândia, 796, Valinhos, 448, Itatiba, 347, Paulínia, 328 óbitos. Na sequência, vem os municípios de Nova Odessa, com 242 mortes, Vinhedo, 226, Montemor, 216, Jaguariúna, 205 mortes, e os municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid. Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. E Mirna, falando aí de óbitos, né? Aqui em Campinas, você disse que foram registrados mais 23. Você tem as características, né? Dessas pessoas, dessas vítimas da Covid-19? São 11 homens e 12 mulheres, 21 pessoas tinham comorbidades e 2 não. 3 menos de 60 anos e 20 mais de 60 anos. A gente pode ver aqui, de acordo com o registro da Prefeitura, nós temos aí uma morte que foi no dia 31 de janeiro de uma mulher de 90 anos, que agora veio a confirmação que foi por Covid-19, e na sequência, a partir de 9 de fevereiro, a gente tem aí as confirmações, já que o sistema estava represado com essas 23 vítimas recentes aqui na cidade de Campinas. A gente atualizou então aí os números da Covid em Campinas e região, e hoje tem mais uma boa notícia, né? Ontem já tinha baixado a ocupação de leitos e hoje diminuiu mais um pouquinho. Mais um pouquinho, abaixo de 70%, são 69,94%
de índice de ocupação nos leitos de UTI para síndromes respiratórias graves, o que inclui a Covid-19. Nós temos 163 leitos de UTI para esse público aqui na cidade de Campinas e 114 estavam ocupados nesta quinta-feira, com 49 leitos livres. Temos desses pacientes em UTI, 84 são adultos com Covid-19 e ainda há 121 pacientes em leitos de enfermaria. Na rede municipal, Dr. Mário Gatti, nós temos 50 leitos disponíveis, 35 ocupados. No SUS estadual, que é o HC da Unicamp, 28 leitos disponíveis, todos ocupados. E na rede particular, dos 85 leitos disponíveis, 51 estavam ocupados nesta quinta-feira. E a gente lembra e reforça que a vacinação contra a Covid-19 continua em todas as cidades. Continua com agendamento e a gente tem aí as doses aplicadas de acordo com o último boletim informativo da Prefeitura de Campinas. Nós temos 942.944 moradores da cidade que tomaram aí já as 2 doses da vacina, 36.637 a vacina de dose única e 508.264 moradores da cidade já foram imunizados com a terceira dose, ou a dose adicional. A gente lembra que Campinas está fazendo, juntamente com o governo do estado, um mutirão para vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Inclusive, esse trabalho continua hoje em mais 4 escolas aqui da cidade, é a chamada Semana E, que se encerra nesta sexta-feira, justamente para que faça aí a imunização de mais crianças. Até esse fechamento, nós tínhamos 40,4% das crianças moradoras aqui na cidade imunizadas. Então, nós temos um total de 112.275 crianças entre 5 e 11 anos. Dessas, então, a gente tem essa cobertura de 40,4%. E o objetivo é aumentar. Por isso, a gente tem essa ação que acontece ainda hoje nas escolas e o agendamento. No caso de Campinas, você pode fazer no vacina.campinas.sp.gov.br. Eu vou repetir o endereço do site: vacina.campinas.sp.gov.br. Ah, mas eu não tenho acesso à internet. Diz que no 160, que lá você é atendido e pode também fazer o agendamento. Não tem desculpa, né, para não vacinar, desde os adultos, os mais velhos, até os pequenininhos, né? Mudar de assunto, Mina, porque tá chegando aí um feriado prolongado. Muita coisa abre e fecha na cidade, né? É muita coisa. A gente tem aí, inclusive, é importante salientar que em Campinas estão proibidos todos os eventos que se caracterizam como manifestação de carnaval e festas carnavalescas, tanto públicos quanto privados, como, por exemplo, bailes, festas pré-carnavalescas, festas em clubes, entre outros. A gente teve já, em novembro do ano passado, o governo sinalizou essa medida, o que foi ratificado no início desse ano com um decreto municipal. A restrição, de acordo com a administração, é específica para eventos organizados como manifestação de carnaval. Então, estabelecimentos como bares, restaurantes, casas de show e outros de entretenimento desse tipo estão autorizados a funcionar nos dias de carnaval, ou seja, pode ter som, música, mas que não seja caracterizada como carnaval, mantendo a rotina e respeitando atividades previstas no alvará de funcionamento. Inclusive, a Prefeitura já anunciou nesta manhã que inicia hoje um mutirão, porque agentes da Secretaria de Planejamento e Urbanismo e também da CETEC, junto com Guarda Municipal e Polícia Militar e também a INDEC, começam hoje no distrito de Barão Geraldo, um dos pontos tradicionais, por exemplo, de carnaval aqui na cidade de Campinas, a fiscalização de eventos de carnaval. O objetivo é verificar os alvarás em bares, restaurantes e locais de entretenimento, cultura, esportes e lazer e suspender eventos que caso estejam descumprindo o decreto, ou seja, eventos de carnaval que estão proibidos aqui na cidade. No estado de São Paulo e aqui na cidade, foi decretado ponto facultativo nesse período de segunda e terça, mas os serviços essenciais vão continuar funcionando,
Confira agora o que abre e o que fecha aqui na cidade. O expediente normal das repartições públicas será encerrado nesta sexta-feira às 6 horas da tarde e retomado na quarta-feira de cinzas, dia 2 de março, às 2 horas da tarde, na Prefeitura de Campinas. A Defesa Civil, Guarda Municipal e SAMU continuam funcionando normalmente. Na Sanasa, o expediente administrativo se encerra hoje às 5 horas da tarde e será retomado na quarta-feira às 2 da tarde. Mais equipes de plantão vão atender os serviços emergenciais através dos telefones 3735-5000 ou 0800 772 1195. O Mercadão vai abrir às 7 horas da manhã nesse sábado até às 4 da tarde. No domingo, funciona das 7 da manhã ao meio-dia. Na segunda-feira, dia 28, das 7 da manhã às 6 horas da tarde. Na terça-feira, 1º de março, das 7 da manhã ao meio-dia. E na quarta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde. As feiras livres e as feiras noturnas funcionam normalmente em horário e locais de costume. Os bosques e parques da cidade funcionam normalmente no sábado, domingo, segunda e terça-feira de carnaval. Inclusive, o Bosque do Jequitibás, que estará fechado excepcionalmente na quarta-feira de cinzas. A Torre do Castelo vai ficar fechada a partir de sábado e só reabrirá para visitação às 2 horas da tarde da quarta-feira. As 30 praças de esporte da cidade funcionam sábado e domingo e fecham na segunda e terça-feira, reabrindo na quarta-feira a partir das 2 horas. O sistema de atendimento 156 da Prefeitura vai encerrar o expediente nesta sexta-feira às 6 horas da tarde e retornará ao atendimento na quarta-feira às 2 horas da tarde. A coleta de lixo domiciliar vai acontecer normalmente nesse feriadão de carnaval. Os prontos socorros dos hospitais públicos e as UPAs vão funcionar normalmente. Neste sábado, os centros de saúde que normalmente funcionam neste dia estarão abertos. Na segunda e terça-feira de carnaval, todos permanecerão fechados e abrirão na quarta-feira a partir da 1 hora da tarde. As unidades do CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, fecham hoje às 4h30 da tarde e retomam na quarta-feira a partir das 2 horas da tarde. No CEASA, o Mercado de Flores vai funcionar na segunda-feira, dia 28, das 8 da manhã às 4h30 da tarde e na terça, ponto facultativo do Carnaval, das 8 da manhã à 1 da tarde. A operação normal retorna na quarta-feira, dia 2 de março, às 8 horas da manhã. O mercado de hortifruti vai funcionar na segunda-feira e na terça, dia 1º de março, das 7 horas da manhã à 1h30 da tarde. O atendimento normal retorna na quarta-feira, às 8 horas da manhã. O setor administrativo do CEASA encerra o expediente hoje e volta na quarta-feira de cinzas ao meio-dia. A INDEC vai manter ativos os serviços essenciais e solicitações podem ser feitas através do telefone 118, o Fale Conosco da INDEC. No pátio da INDEC, o recolhimento de veículos apreendidos por irregularidades ou infrações de trânsito será realizado normalmente e as liberações de veículos ficam suspensas no período, retornando na quarta-feira a partir das 2 horas da tarde. As unidades do Procon Campinas e os atendimentos pelo telefone 151 estarão com o atendimento suspenso na segunda e terça-feira, que será retomado na quarta-feira, dia 2 de março, ao meio-dia. Os postos do Poupa Tempo estarão fechados para o atendimento presencial nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. No dia 2 de março, após o meio-dia, todas as unidades funcionam normalmente. As farmácias de alto custo não terão expediente na terça-feira. Em Campinas, apenas a unidade Campinas Setembrino estará aberta na segunda-feira, dia 28 de fevereiro. A que fica na Unicamp estará fechada e na terça-feira as farmácias não vão atender e voltam ao expediente normal na quarta-feira de cinzas. E a gente lembra que o comércio da cidade também está se preparando para funcionar neste carnaval. Olha, a gente tem segunda-feira, dia 28, e na quarta, as lojas abrem às 8 e fecham às 7 horas da noite. Na terça-feira, que é o dia do ponto facultativo, a abertura também será facultativa, ou seja, o lojista que quiser abrir tem essa oportunidade, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. E para você que vai para São Paulo, o rodízio municipal de veículos será suspenso na capital paulista durante o carnaval e até a quarta-feira de cinzas. As restrições do centro expandido será retomada na quinta-feira.
E, menina, mudar de assunto agora, porque o recado é para você, estudante que fez o vestibular da Unicamp. Saiu mais uma lista aí de convocação? A gente tem aí, olha, a terceira lista de chamada do vestibular da Unicamp de 2022, que já está disponível no site da conveste.unicamp.br. A gente tem a segunda chamada também da modalidade Enem Unicamp e a segunda chamada da modalidade Vagas Olímpicas. Todos os convocados deverão realizar a matrícula não presencial das 9 horas às 5 da tarde no dia 3 de março, semana que vem, exclusivamente pela internet na página de cada processo, ou seja, ou vestibular comum, ou o vestibular Enem Unicamp ou vagas olímpicas. Lá tem todos os critérios e quais os documentos que devem ser anexados na matrícula. Inclusive, olha, utilizando o número de inscrição, data de nascimento e a mesma senha que o candidato utilizou quando fez a inscrição. A próxima chamada do vestibular da Unicamp e das modalidades Enem Unicamp e vagas olímpicas serão divulgadas no dia 8 de março. Então, estas foram as notícias da metrópole, Campinas e região.